Boa noite, me chamo Adriana e tenho 23 anos. Moro no interior de uma pequena cidade de Pernambuco e vou contar a minha primeira experiência sobrenatural. Sempre ouvi relatos de lobisomem no seu canal, como também em outros canais, e sempre desejei ver um lobisomem de perto. Bem, mas achei que isso nunca seria possível. O tempo passou e um certo dia eu estava indo para a cidade, quando avistei de longe um homem parado na beira da estrada de terra, olhando umas carcaças de 3 animais. E como eu sou curiosa, eu parei para conversar com aquele homem e perguntei se ele estava perdido. Ele olhou para mim e disse que não. Daí eu perguntei se ele era da região. Ele me respondeu que só estava de passagem. E também me perguntou se eu poderia dar a ele uma carona até a cidade. E eu falei que sim. Ele montou na moto e seguimos viagem. E não demorou muito e ele me pediu para eu o deixar no centro da cidade. E eu disse que sim. Mas antes dele descer da moto e ir embora, eu perguntei se ele iria demorar na cidade. E ele falou que só ficaria até o dia seguinte, porque procuraria as autoridades e iria resolver o problema daqueles animais mortos. Bem, eu achei aquilo um pouco estranho, porque é muito comum aparecer animais mortos nas estradas. E foi aí que ele me disse que se as autoridades não tomassem providência, ele mesmo resolveria o problema naquela noite, antes que aquele predador começasse a matar pessoas inocentes. Perguntei a ele a que tipo de predador ele estava se referindo. Então, ele me respondeu que era um lobisomem. Me perguntou se eu acreditava no sobrenatural e eu respondi que sim. Então, ele me agradeceu pela carona e foi embora. Bem, como eu disse, eu sou muito curiosa. Fui atrás daquele homem, o seguindo devagar com a moto. E depois de um tempo, eu vi ele entrando numa pousada. Bem, então eu voltei para terminar o que vim fazer na cidade. Fui até a lotérica, paguei uns boletos e saquei o Bolsa Família. Depois montei na moto e voltei para casa. E no caminho eu fiquei pensando naquele homem e o que ele me falou. Olha, aquele homem me chamou muita atenção. Bem, quando era 11h30 da noite, eu estava deitado em minha cama sem sono. E quando de repente eu escutei um uivo estridente vindo da mata. E depois de alguns segundos, escutei outro uivo ainda mais alto. E naquela mesma hora me veio na cabeça o que aquele homem me falou. Então eu logo pensei, é um lobisomem. Mas mesmo assim, eu não tinha certeza se era de fato um. Então, como sou curiosa, fui até a estrada tentar ver alguma coisa. Abri a janela do meu quarto e pulei. Os meus pais estavam num sono profundo. Peguei a minha moto e segui rumo à estrada de terra. E assim que cheguei na estrada de terra, desci da moto e fiquei observando a mata ali perto. E foi quando escutei aquele uivo estridente, porém muito mais alto. Eu sabia que havia alguma coisa muito próximo. Então corri e me escondi atrás de uma árvore. E quando de repente saiu da mata uma enorme criatura e parou perto de mim. Aquela coisa
parecia um cachorro gigante, vindo do próprio inferno. E foi aí que aquele enorme cão se pôs de pé e veio andando em minha direção. Aquela criatura estava entre eu e a moto. Então, para eu chegar na minha moto, deveria passar primeiro por aquilo. Naquele momento, a minha única opção era permanecer ali escondida. E rezava em pensamento para que aquela coisa fosse embora. Daí, eu escutei um outro rosnado vindo da mata que ficava à minha frente. E da mata à minha frente, saiu outra criatura bem semelhante a um enorme cão. Porém, este cão era todo negro. Tinha os olhos vermelhos e logo ficou de pé como uma pessoa. Por instinto, saí de perto da árvore e corri até a minha moto. E foi aí que parei em frente ao outro animal. Porém, eu não senti medo. E frente a frente com a criatura, eu pude ver que ele era lindo. Tinha uma pelagem branca como a neve, olhos azuis, e algo em mim dizia para não ter medo, porque ele não me faria mal algum. Aquela criatura parecia ignorar a minha presença e olhava fixamente para onde estava o enorme cão de olhos vermelhos. Passei por aquele lobisomem albino e corri até a minha moto. Assim que o lobisomem de olhos vermelhos viu outro lobisomem albino, ele foi recuando, andando para trás e se embrenhou na mata. E assim, sumindo de vista. Liguei a moto e fiquei observando tudo o que acontecia ali. E como o lobisomem de olhos vermelhos entrou na mata, depois de um tempo, o lobisomem albino também fez o mesmo. Eu, com muito medo, acelerei a moto e saí dali. E repentinamente, eu vi aquela criatura negra sair do mato. Aquela coisa com muito ódio se chocou na minha moto, me derrubando no chão. Como eu estava de capacete e o chão era de terra, eu não me machuquei muito. Mas assim que aquilo veio na minha direção para me atacar, a criatura albina saiu do mato numa velocidade surpreendente e se colocou à minha frente, para me proteger daquele lobisomem maligno de olhos vermelhos. Então, o lobisomem negro foi para cima dele. E ali, caída no chão, eu presenciei uma luta sangrenta. Nunca na minha vida havia visto uma luta de dois lobisomens. Deixei a minha moto ali no chão e corri para me esconder. Me escondi atrás de uma moita e fiquei observando a luta. O lobisomem negro deu uma mordida no lobisomem albino bem nas suas costelas. Mas a criatura albina o pegou pela perna e o atirou em uma árvore com tanta força que a árvore caiu no chão. Enquanto o lobisomem negro uivava de dor, o albino chegou até ele e lhe arrancou o braço. E sem o braço, ele rapidamente fugiu da luta. Porém, o lobisomem albino não foi atrás dele. Eu, já me sentindo protegida, saí de trás da moita, peguei a minha moto e fui embora para casa. Quando olhei para trás, percebi que o lobisomem albino estava me acompanhando até em casa. E assim que cheguei, entrei em casa e ele foi até o terreno comigo. Estacionei a minha moto e antes de pular a janela de volta para o meu quarto, eu agradeci a ele. Estendi a minha mão para tocar nele e ele deixou. O pelo dele era tão macio que eu o abracei. E em seguida ele foi embora. Bem, não consegui dormir naquela noite.
E de tanta emoção no dia seguinte, eu peguei a minha moto e fui até a cidade para tentar achar aquele homem e contar a ele tudo o que aconteceu. Procurei o homem na hospedaria e por toda a cidade, mas não o encontrei. Então, muito frustrada, quando vou montar na minha moto, ele logo aparece e diz que também estava me procurando. E daí, ele me chamou para conversar em um local mais reservado. Mas antes de acompanhá-lo, pedi a ele que tirasse a camisa. Ele sorriu e levantou a sua camisa. E então eu pude ver a ferida ali nas suas costelas. Eu, muito espantada, perguntei se ele era o lobisomem albino. Ele abaixou a cabeça e disse que sim. Disse para ele não se preocupar, pois o seu segredo estava seguro comigo. Perguntei o seu nome e ele disse que poderia chamá-lo de Davi. Me lembro que ficamos conversando por cerca de meia hora. E aquele homem também me contou um pouco de sua vida. Eu perguntei sobre o outro lobisomem. E ele disse que naquela noite, aquela criatura fugiu da cidade e foi embora de vez. E por isso, ele também estava indo embora, pois a sua missão ali naquela cidade estava concluída. E agora ele partiria para outro lugar que necessitasse da ajuda dele. Bem, papo vai, papo vem, e logo chegou a hora de eu voltar para casa. Dei um abraço nele, liguei a minha moto e fui embora. Cheguei em casa, me tranquei no meu quarto e chorei muito. Chorava porque de repente passei a sentir um enorme carinho por aquele homem. E também uma enorme gratidão por ele ter salvo a minha vida. E naquela mesma noite, eu retornei até a mata para ver se encontrava ele. Porém, a única coisa que estava ali era um braço humano bem perto de uma moita. O braço estava roxo e cheio de formiga. E quando vi aquilo, logo soube que era daquele outro lobisomem que tentou me atacar. Voltei para casa tranquila, pois agora sabia que estava segura. E neste relato, eu quero agradecer ao Davi, o lobisomem albino que salvou a minha vida. Boa noite.